Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à aula do professor Alan. E hoje estamos aí com projetos elétricos prediais, com a turma de Naviraí. Sejam todos bem-vindos novamente e vamos aguardar alguns minutinhos para estar iniciando as atividades, ok? Pessoal, sem mais demoras, vamos estar iniciando aí as nossas atividades. Então, hoje nós estamos aí com projetos elétricos prediais. E aí, hoje, a nossa aula do dia 27/9, ok? Certo? E aí, nós temos mais uma aula, certo? Lembrando que a nossa entrega é até dia 4/10, ok? Tá verificando aqui como é que tá as entregas aí da galera legal. Vamos aqui primeiro verificar o nosso fórum.
Então, aqui, correto. Então, só um que enviou, que foi o Michael, ok? Certo? Então, o Michael está de parabéns, enviou a atividade. O Marco tem participado de todas as aulas aí, né? Agora, na situação de aprendizagem, só 7 enviaram, então, pessoal, temos que fazer uma força-tarefa para estar enviando, hein? Essa foi a atividade um. Na atividade 2, 6 enviaram. E na atividade 3, apenas um enviou, ok? O professor já realizou todas as avaliações e aguardando vocês enviarem as atividades para estar realizando a correção. Pessoal, é de suma importância que vocês consigam aí entregar as atividades do tempo, né? Hábil para o professor estar, né, realizando a correção, ok? Certinho? Então não esqueça de enviar a sua atividade. Tá com alguma dúvida, envia para o professor vai estar auxiliando vocês, ok? Qualquer dúvida pode estar enviando aqui, tá vendo? Então vamos lá. Na nossa situação de aprendizagem aqui, nós temos então, ó, nossa primeira situação de aprendizagem aí, ok? É. Aí, aqui na nossa folha de resposta, nós temos a nossa planta baixa, onde é para ser feito aí o levantamento de iluminação e tomadas de acordo com a norma técnica NBR 5410, ok? Então a gente tem que fazer o levantamento de tomadas de uso geral, tomadas de uso específico e iluminação. Ao final também, lá no nosso desenvolvimento, vamos completar essa planta baixa aí de uma forma completa aí com dimensionamento e quadro de cargas, ok? Então, na nossa primeira situação de aprendizagem, ele pede para estar fazendo levantamento de iluminação, tomadas e também uma divisão de circuitos. Sem mais demoras aí, para auxiliar aí a galera legal, aqui nossa aula de hoje. Então, aqui, quem está participando da aula de hoje do professor Alain, nós temos primeiramente o fórum. No fórum, pessoal, nada mais é que você montar um quadro aí de distribuição para o estado de São Paulo, exemplo, né? Então, aqui nós temos aqui, ó, DR, colocou algumas simbologias aqui, ó, DR, disjuntor bifásico, DPS, disjuntor monofásico, disjuntor trifásico. Ao lado aqui temos circuito um, iluminação, 2, tomada de uso geral, 3, tomada de uso geral, 4, tomada de uso específico, que é a nossa torneira elétrica, e o 5, a tomada de uso específico também. Neste caso ficou o retorno e o neutro aqui, né? Para a lâmpada, que é a iluminação, circuito um. Circuito 2 ficou tomada de uso geral. Circuito 3, tomada de uso geral também. Lembrando que para a tomada de uso geral e específico também você utiliza os condutores fase, neutro e terra. No fase, neutro e terra, você vai estar utilizando as cores aí, no caso, azul claro para o neutro, fio terra para a cor verde ou verde e amarelo e o fio fase a cor vermelha aqui neste caso, ok? No caso da torneira elétrica, chegou fase neutra, também é ideal levar o terra, tá bom? Certo? Fio terra.
né? Certo? E no caso aqui, como é o estado de São Paulo, para o chuveiro elétrico chegou duas fases, ok? Certo? Lá em São Paulo, duas fases dá 220 volts. Aqui no estado de Goiás seria fase neutra e terra, ok? Então, essa aí é a resposta do fórum. Professor Alan aí auxiliando você a desenvolver as atividades aí, ok? Então, essa é a nossa resposta do fórum. Está participando da aula do professor Alan? Está assistindo esta aula? Essa aí é a atividade do fórum, ok? Né? Montagem do nosso quadro geral de distribuição. Professor, não consegui realizar o desenho, não. Eu posso estar descrevendo? Pode, sem problema nenhum. O professor Alan vai aguardar alguns minutinhos para você tirar a fotinha aí, ok? Agora, na nossa situação de aprendizagem 1, não se esqueça, a situação de aprendizagem 1 é uma planta baixa de uma casa com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. É uma casa simples, né? Certo? Onde você tem aí as condições da metragem, né? Tá tudo em metros quadrados. E nós vamos fazer e realizar aí a questão do levantamento de iluminação e tomadas desse local com divisão de circuitos. Vamos basear na norma brasileira de regulamentação 5410 para as instalações elétricas indicada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aqui você verifica o cálculo de carga de iluminação por cômodo, de acordo com a NBR 5410, que ela indica que em cada cômodo ou dependência, no mínimo um ponto de luz com 100 VA. VA é potência aparente. Depois passamos para a potência ativa. Em cômodos com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, também no mínimo uma carga de 100 VA. Em cômodos com área maior que 6 metros quadrados, devemos prever 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescido de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros, ou seja, 160 VA. Não se esqueça que hoje trabalhamos com inovação e tecnologia. No caso de iluminação, trabalhamos com iluminação LED, ok? Certo? E aí você faz uma referência da quantidade de watts para a iluminação LED. A indicação aí para uma lâmpada de 100 watts, você pode estar utilizando uma lâmpada LED de 12 watts, dependendo da marca que você for utilizar. Solução da nossa situação de aprendizagem 1. Levantamento de iluminação. Temos os cômodos ou dependências, cozinha, banheiro, sala, quarto 1 e quarto 2. Dimensões: 8,55 metros quadrados, 4,42 metros quadrados, 27,55 metros quadrados, 15,16 metros quadrados e 11,09 metros quadrados. A cozinha ficou com 100 VA, banheiro com 100 VA, sala com 400 VA, quarto 1 com 200 VA e quarto 2 com 160 VA. No somatório, nós temos aí 980 VA, que são 980 watts, no caso de iluminação. Realizando um dimensionamento aqui para vocês, nós verificamos aí que a nossa potência total é de 980 watts. E a tensão elétrica que alimenta aqui no estado de Goiás, tá? É 220 volts. Zero em cima, zero embaixo, corta.
Fazendo de cabeça, eu acho que dá 4,45. Vamos lá. 980 dividido por 220. 4 mil, que é isso, hein? Chama, hein? Ave Maria. Tô bom, hein? Então aqui é o seguinte, ó, galera legal. Então, como deu essa corrente aqui de 4,45, o fio aqui que poderia fazer essa instalação seria 0,75 milímetros, de acordo com a nossa tabela 1 lá da NBR 5410. Só que tem um pequeno detalhe. A nossa norma indica a bitola de 1,5 milímetros quadrados. Então quer dizer que para a eliminação, neste caso, nós vamos utilizar a bitola de 1,5 milímetros quadrados. Está participando da aula do professor Alan? Está assistindo aí essa aula gravada? Essa é a solução da SAP 1, levantamento de iluminação. O professor Alan vai deixar um tempinho para você tirar a foto aí. Dando continuidade, nós temos também, na situação de aprendizagem 1, fazer o levantamento de tomadas. As tomadas são classificadas como tomadas de uso geral e uso específico. No caso de tomadas de uso geral, nós temos aproximadamente de 10 amperes. Tomada de uso específico de 20 amperes acima. De acordo com a norma técnica, ela define que a cada 6 metros quadrados, no mínimo, a gente coloca uma tomada, né, pessoal? E cômodos ou dependências com mais de 6 metros quadrados, no mínimo uma tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, espaçadas tão uniformemente quanto possível. Subsolo, varandas, garagem ou sótão, pelo menos uma tomada. Cozinha, copa cozinha, nós utilizamos uma tomada a cada 3,5 metros ou fração de perímetro. No banheiro, no mínimo uma tomada aí junto ao lavatório com uma distância mínima de 60 centímetros do box. O professor Alan deixou aí um exemplo de uma inovação em tecnologia de uma tomada com entrada aí ou saída, né, de USB, onde você pode estar carregando seu iPhone ou smartphone. As diferenças da tomada de 10 amperes para 20 amperes, 10 amperes, temos um orifício de 4 milímetros e de 20 amperes, 4,8 milímetros. Está participando da aula do professor Alan? Está assistindo essa aula gravada? Essa aí também faz parte da solução da situação de aprendizagem 1, que é o levantamento de tomada de uso geral e tomada de uso específico, de acordo com os cômodos, dimensões, tomada de uso geral, tomada de uso específico. Especificamente, temos tomadas de uso específicos como torneira elétrica, chuveiro elétrico, ar-condicionado na sala e nos dois dormitórios. A torneira elétrica é aproximadamente 5.500 watts, chuveiro elétrico 7.500 watts e os ar-condicionados, ok? Tire essa fotinha aí para enviar para o professor Alan. Situação de aprendizagem 1. Situação de aprendizagem 1.
Também na situação de aprendizagem um pede a divisão de circuitos. Nós temos aí, ó, do circuito 1 ao circuito 9, iluminação geral, iluminação de ambientes molhados, tomadas geral, tomadas ambientes molhados, torneira elétrica, chuveiro elétrico e o ar-condicionado 1, 2 e 3. Desculpa. Solução da situação de aprendizagem 2. Situação de aprendizagem 2, pessoal, a gente tem que desenvolver aí o nosso projetinho aí de instalação elétrica de tomadas, ok? De uso geral, de uso específico e iluminação. Está participando da aula hoje? Está assistindo essa aula? Tira a fotinha para enviar para o professor Alain. Nessa situação de aprendizagem, nós temos aí, no caso aí da cozinha, duas tomadas de meia altura, duas tomadas baixas, tomada aqui de meia altura, interruptor, luminária, ok? Nosso quadro geral de distribuição, temos aqui o banheiro com uma tomada alta, temos a iluminação, temos o interruptor com tomada aqui na entrada. No caso da sala, temos aqui quatro luminárias, duas tomadas aqui baixa, duas tomadas baixas aqui também, tá vendo? Ok? Temos uma tomadinha baixa aqui com interruptor. E ao lado aqui nós temos os dormitórios, né? Esse dormitório ficou com três luminárias, tomadas baixas, tomada alta para o ar-condicionado, dormitório 1, tomadas baixas aqui, luminária, tomada alta. E o interruptor com tomada aqui na entrada. Situação de aprendizagem 2. Quando vamos realizar a instalação elétrica aí, certo? É bom utilizar as cores dos condutores elétricos de acordo com a norma técnica. Aqui nós temos a indicação do condutor fase, condutor neutro, condutor retorno para iluminação e condutor de PE, que é uma proteção elétrica chamada do fio terra, que pode ser identificado pela cor verde, verde e amarelo. Aqui nós temos aqui a fase, tá vendo aqui, ó? Esse aqui seria o nosso circuito unifilar. Temos aqui um neutro, fio terra e o retorno. E essa aqui seria a mangueira lisa, tipo garganta ou eletroduto, ok? Aí tem o cara legal aí realizando a instalação elétrica aí de uma tomada alta, trabalhando com o condutor fase vermelho, retorno. Temos aí o preto, o neutro azul e também o verde para o terra. Aqui ficou bem claro que nós temos um quadro geral de distribuição com os componentes. Disjuntor geral, barramento de neutro, barramento de terra e os disjuntores parciais, que nós temos aí disjuntor para iluminação, ar-condicionado, torneira elétrica, fogão, né? Elétrico. E temos uma proteção de acrílico aqui, ok?
Aí tem uma planta baixa específica aí com 2, 4, 6 luminárias. Cada luminária contendo 4 lâmpadas de 9 watts. Foi instalado um interruptor de 3 teclas, onde chega a fase e sai 3 retorno. O neutro vai para cada carreira de lâmpadas mais o aterramento, ok? Temos aí também na nossa situação de aprendizagem pedindo para tá postando a fotinha aí da nossa planta baixa. Essa aqui é um exemplo que o professor Alan colocou de 1/4. Temos aí planta baixa com 1/4, 2/4, 3/4 e até 4/4. Aqui no caso nós temos a ligação da tomada de uso geral, onde você vai levar a fase neutra e terra. A fase ficou como condutor vermelho, o neutro azul e o fio terra verde e amarelo. No caso de dimensionamento, no dimensionamento, nós temos aí, ó, para iluminação, no mínimo, colocar 1,5, certo? Milímetros quadrados. Para o circuito de força, que são as tomadas, 2,5 milímetros, no mínimo, ok? Para o caso de industrial, está indicando aí 0,5 e 0,75, mas geralmente trabalhamos com 1 milímetro para o comando e 2,5 milímetros para o força. Mas tem um detalhe de verificar a potência do equipamento que será ligado. No caso do dimensionamento, nós temos aí, ó, para a tomada 2,5, ok? Tá vendo aí o exemplo? E para a iluminação, nós temos aí o fio de 1,5. Aqui neste caso, está chegando o fio fase, saindo o retorno para a lâmpada e saindo a ligação do neutro. Tá vendo aqui? Na tomada, nós temos um neutro na esquerda, fase na direita e o fio terra embaixo. Seguindo ainda com dimensionamento, nós temos a iluminação com o cabeamento aí de 1,5 e a ligação do interruptor de 3 teclas, ou 3 seções, ok? Onde aqui você está chegando o fio fase, fazendo o jumper, esse jumper tem que ser isolado, e levando o retorno para cada lâmpada. Na identificação do neutro está azul e a identificação do fio terra está verde. Os principais tipos de interruptores. Temos um interruptor aí simples de uma tecla, duas teclas e três teclas, conhecidos como uma seção, duas seções e três teclas. Nesse próximo slide aí, nós temos a ligação, que seria o circuito multifilar. Aqui você chega aqui a fase, passa pelo disjuntor, faz o jumper aqui, porque é um interruptor de duas teclas. No caso de baixo, chega a fase, faz o jumper aqui, porque é um interruptor de três teclas, e aí vai um retorno para cada lâmpada. Tecnicamente, esses interruptores são chamados de duas seções e três seções. Nessa parte, o professor demonstra para vocês o interruptor paralelo que oferece comodidade para o cliente. Aqui você tem um dispositivo de proteção, tem o interruptor 1, você vai chegar à fase, no meio aqui, sair dois retornos, vai sair aqui o retorno para a lâmpada e da lâmpada vai para o neutro. Entrou no quarto, acende a luz. Deitou na cama, apaga a luz. Aqui embaixo você pode estar ligando e desligando essa lâmpada de 3 pontos em comum, utilizando o interruptor paralelo e intermediário, também chamado de three-way e four-way. Professor Alan demonstra aí para você aí, né, o interfone AZS01, onde você tem a possibilidade de estar ligando o seu interfone aí de forma fácil e comum. Bem simples de ser ligado, pessoal. Esse interfone ele é disponível tanto na cor branca como cinza. Aqui neste caso aqui, pessoal, ó, você pega aqui, ó, com a fiação de 1,5 milímetros, 1 com 1 e 4 com 4.
Esse interfone ele tem a vantagem de ser bivolt, que pode ser ligado tanto no estado de São Paulo como no estado de Goiás e os outros estados aí, ok? Aqui o professor apresenta para vocês um projetinho aí da iluminação e tomadas. Aqui seria uma tomada baixa, chegando à fiação aí de fase neutra e terra, e também iluminação chegando à fase do interruptor, saindo o retorno para a lâmpada. Aqui é um exemplo de divisão de circuitos, né, onde nós temos o padrão da concessionária, né, que é um medidor eletrônico de energia elétrica. Temos um quadro geral de distribuição e no circuito 1, iluminação, 2, tomada de uso geral, 3, tomada de uso específico para o chuveiro e 4, tomada de uso específico para a máquina de lavar. Solução da situação de aprendizagem 3. Solução da situação de aprendizagem 3. Foi desenvolvida aí no software CAD, certo? Aí a nossa planta baixa, quarto 1, quarto 2, sala, cozinha e banheiro, com as suas medidas, ok? Certo? Então faça o seguinte, está participando da aula hoje? Está assistindo essa aula gravada? Tira a fotinha e envia para o professor. Situação de aprendizagem 3. Então, na nossa aula de hoje, o professor Orlando está frisando bastante essa questão aí das situações de aprendizagem, pois alguns alunos aí não enviaram aí nossas situações de aprendizagem e também não participaram do fórum. O fórum vale nota. Vai lá, abre lá a aba do fórum e envia a sua atividade, ok? Dando continuidade aí, ó. Nós temos aí o nosso projetinho aí DWG aí, ó, ok? Desenvolvido aí no CAD, que é o desenho assistido por computador. Quarto, banheiro, sala, cozinha. Também na solução da situação de aprendizagem 3, nós temos aí a descrição, né? Esquema, tensão, iluminação, tomada de uso geral, tomada de uso específico, certo? Que é o nosso quadro. Neste quadro aqui, é interessante salientar que ficou determinado para a casa, né? A nossa casa simples, lá da planta baixa, um padrão trifásico de 12 a 20 quilowatts, seguindo aí a norma equatorial, que é a nossa central elétrica aqui do estado de Goiás, levando em consideração a NT 001, ok?
Então, pessoal, hoje na nossa aula, dando aqui como revisão, passamos aí sobre o fórum, ok? Verificamos aí a nossa situação de aprendizagem 1, que é o levantamento de iluminação. Verificamos como que faz o cálculo de tomada de uso geral, de acordo com a NBR 5410. Ainda na situação de aprendizagem 1, verificamos aí o levantamento de tomada de uso geral, tomada de uso específico, ok? E na situação de aprendizagem 1, também solicitou aí para estar colocando a nossa divisão de circuitos. Eu vou colocar aqui para ficar bem separadinho, né? Aí fica melhor, né? Então tem que tirar a foto daqui. Aí ficou melhor, né? Então aqui o fórum, situação de aprendizagem 1, situação de aprendizagem 1 e situação de aprendizagem 1. Aqui nós temos situação de aprendizagem 2, que é a 3. Aqui na 2, pede para estar vendo o dimensionamento aí, ó. Situação de aprendizagem 2. E situação de aprendizagem 3. Situação de aprendizagem 3. Pronto, então ficou legal. Então, vamos lá ver. Fórum, planta baixa. Solução da situação de aprendizagem 1.
Solução de situação de aprendizagem 1. Solução da situação de aprendizagem 1. Solução de situação de aprendizagem 2. Solução de situação de aprendizagem 2. Solução de aprendizagem 2. Solução de situação de aprendizagem 2. E solução de aprendizagem 3. E aqui, essa divisão de circuito eu vou colocar junto com aquela, né? Aqui. Aí fica legal, né? Revisão aí do nosso conteúdo, né? Neste caso também, pessoal, não se esqueçam de acessar aí o conteúdo de vocês, né? O conteúdo de vocês tem a apostila 1, onde fala aí sobre o projeto, né? Aí, ó, da criação à concepção, que antigamente fazia o projetinho assim, né? Hoje temos software, né? Fala sobre os esquadros, compasso, lapiseira, lápis, escalímetro, escala de redução, as normas, formato de papel, né? Para projeto. Aí, basicamente, nós temos aí, quanto menor o número, maior é o tamanho da folha. Então, nós temos aí a A4, que é o que vocês conhecem, certo? 210 por 297. Agora, a maior que tem, pessoal, é 841 por 1189. No meu caso, eu trabalho com projeto elétrico, agora geralmente não estou trabalhando mais não. Mas quando eu trabalhava com projeto elétrico, eu imprimia para o pessoal aí A1. A0 eu nunca imprimi não, porque é grande, né, a folha. E aí eu imprimia uma em colorido e duas em preto e branco. Aí eu passava esses valores para o cliente, ok? Certo? Que
Quando você vai trabalhar em obra, você não precisa imprimir tudo colorido, certo? Você pega, imprime só um colorido e o restante você imprime, faz a impressão aí preto e branco. Aqui em Goiânia aqui tem uma distribuidora aqui, uma loja grande aí de impressão, né? Certo? Que faz essa impressão, né? Com qualidade. E não é caro, é barato. Então tá aí mais ou menos o tamanho das folhas. Dá para perceber, hein? Então nós temos o A4, né? A3, A2, A1 e o A0, ok? Espaço da folha e tal. Aqui no caso do projeto aqui, o que que a gente faz, ó, pessoal? Então você tem aqui o desenho, passo para o texto, e aqui a gente coloca o título, né? O seu nome, o CREA, né? O CFT e assim sucessivamente. Então tem todo esse conceito aqui na apostila disponível para você, tá ok? Olha lá, A0, A1, A2, A3 e o A4 que vocês conhecem, né? Ok? Escrita aí, tem todo o padrãozinho aí pro tamanho das letras que a gente fala que é a caligrafia técnica, tá bom? A sua letra não precisa ser bonita, tem que ser legível, tá bom? Bem, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. O professor Alan fica aí aguardando aí as entregas das atividades, certo? Para estar realizando aí a correção, tá bom? Certo? Não se esqueça de enviar as atividades para o professor Alan estar realizando aí a correção, ok? Então, aguardo vocês na próxima aula, que será aí dia 4/10 e finalizando aí. Então, nós ainda temos o envio da atividade 1, envio da atividade 2 e envio da atividade 3, que é aquela última lá, ok? Então, aguardo vocês na próxima aula. Fica com Deus e tenha uma ótima semana. Um abraço, tchau, tchau.